Acabei de fazer um periscópio sobre o índice da liberdade financeira, tá? E me veio essa questão de talvez explanar um pouquinho melhor ou deixar claro o porquê não fazer o planejamento financeiro mensal, como a gente está acostumado, tá? Antes de mais nada, para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo Facchini, da Você Finanças Pessoais, trabalho com planejamento financeiro pessoal e familiar há 7 anos, tenho uma empresa há 3, que é a Você Finanças Pessoais. Então a gente, através de uma metodologia, através de um sistema, tenta ajudar os nossos clientes a ter uma vida mais tranquila a partir de um bom relacionamento com o seu orçamento, né? E por que eu entendo que o planejamento mensal ele não faz muito sentido? Porque cada um de nós, tá? Primeiro que mensalmente, ao longo do ano, a gente tem algumas sazonalidades pontuais de alguns eventos, como final do ano, dezembro, a gente sabe que eu tenho Natal, festas de Ano Novo, no mês de abril eu tenho normalmente a Páscoa, no mês de junho eu tenho o Dia dos Namorados, eu tenho o Dia das Mães. Então a gente tem ao longo do período, como outubro, tem o Dia das Crianças, então pode variar. De repente você tem muitos filhos, você não tem filhos, entende? Então de repente o mês de outubro vai te exigir um pouco mais, um pouco menos. Então quando eu comparo mensalmente o meu orçamento, quando eu comparo janeiro com fevereiro, fevereiro com março e assim sucessivamente, como a gente habitualmente às vezes está acostumado, essas sazonalidades do orçamento acabam atrapalhando uma verdadeira análise, uma profunda análise de como estão os seus hábitos de consumo, de como você pode melhorar a eficiência da gestão financeira que você tem. Por isso, então, complementando o vídeo anterior onde eu falo do índice da liberdade financeira, que eu recomendo você começar a olhar para o seu orçamento semanalmente, tá? Por quê? Semanalmente a gente tem sazonalidades também, mas tende a ser menor, tá? Dificilmente eu vou ter grandes diferenças se eu for comparando semanas com semanas. Primeira semana com a segunda semana, terceira com a segunda, quarta, enfim. Nós temos 52 semanas ao longo do ano, tá? Então, inicialmente, pense em olhar para o seu orçamento semanalmente e refletir. Puxa, nessa semana, normalmente final de semana, pega no sábado, no domingo ou logo na segunda de manhã, reflete como é que foi a semana anterior, como você gastou o seu dinheiro, como é que você aproveitou. Então, é fazer um balanço entre o que você gastou e o que te proporcionou de satisfação. Se você teve que comprou presentes, porque foi, de repente, numa festa de casamento, foi convidado para um aniversário, não sei. Mas reflita como foi aquela semana e prepare-se para a próxima. Então, peraí, nessa semana eu vou otimizar os meus recursos. Eu preciso gastar um pouco menos do que a semana anterior, eu vou gastar um pouco mais, tá? Mas traga essa reflexão para o âmbito semanal de vocês, tá? E aí, se você se permitir, até diariamente. Então, puxa, no dia de hoje, você tem uma programação. Se nada acontecer de errado, você já sabe mais ou menos o que você tende a consumir, tá joia? Então, esse acho que é o ponto principal da gente ficar atento, de trazer essa consciência para os nossos hábitos, trazer essa consciência para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E não uma vez por mês ir lá olhar uma planilha de Excel ou enfim um controle que eu tenho para querer fazer uma análise do que eu recebi, do que eu gastei. Isso é o que a gente chama de gestão por resultado. Isso é feito em empresas, tá? Eu analiso o passado para projetar o futuro. No nosso caso, a coisa mais importante que tem é a gente estar e viver o momento presente, ok? E para isso, não adianta eu, do ponto de vista financeiro, esperar acabar o mês para olhar o meu Excel lá, ou o meu sistema que seja, para ou lamentar ou comemorar, tá? E aí falar, puxa, o próximo mês inicia. Não, traga essa reflexão diariamente, vá celebrando as conquistas, vá celebrando as pequenas mudanças e traga essa consciência para o seu dia a dia. Então é por isso que eu volto e reforço do porquê não fazer o planejamento financeiro mensal. Para mim, ou você faça ele diariamente, ou você vai acabar desperdiçando seu tempo. Então esse tempo que você vai gastar, investir para analisar uma planilha de Excel no final de um mês, uma vez por mês, não faça porque você está perdendo tempo, tá?
tá joia? Isso não vai gerar grandes resultados, isso vai gerar só frustração, tá? E se eu for concursado? Pedro, acho que é isso, eu não vi. Você fala se eu for concursado em que sentido? Porque o concurso você tem lá uma fonte de renda entrante. De qualquer forma, a reflexão, você está vivendo a sua vida dia a dia. Então, quando eu falo para a gente trazer esse planejamento para o diário, é trazer, na verdade, introduzindo no nosso cotidiano que eu chamo de educação financeira, ou uma reflexão, ou eu começar a desenvolver habilidades para gastar o meu dinheiro com um pouco mais de consciência, e não simplesmente ir gastando o meu dinheiro para chegar no final do mês e eu fazer uma análise, e aí eu de repente lamentar porque eu extrapolei a meta, ou eu comemorar porque sobrou dinheiro, eu gastei a menos. Isso não faz muito sentido. O sentido é como é que você vivenciou esse mês. E no caso de concurso, a facilidade, se você é concursado, é que você tem um pouco mais de certeza, um pouco mais, mas não é 100%, na minha opinião, de uma receita. Então você consegue contar com uma previsibilidade maior. Tá? Se de repente você recebe no último dia útil do mês, no quinto dia útil do mês, não sei exatamente o que você faz, mas aquilo te dá um pouco de previsibilidade de receita. Agora a despesa, os custos, os gastos, eles normalmente tendem a ser diários. Tá, joia? E é essa reflexão que eu quero que vocês comecem a ter. Tá? Não deixem para fazer o planejamento uma vez por mês só, para fazer uma análise de planilha ou, enfim, para analisar os dados. Normalmente, volta a ressaltar, quem faz isso é a empresa. Tá? Isso é o que a gente chama de gestão por resultado. Eu analiso um período anterior, faço ajustes e projeto um período futuro. No planejamento financeiro pessoal, isso tem que ser um pouco diferente. Tá? Porque a gente está falando da nossa vida, então não dá para mim esperar ou eu comparar períodos da minha vida. O que dá é para mim ir vivendo essa vida com intensidade e a desenvolvendo habilidades, desenvolvendo características para ao longo do dia a dia ir refletindo melhor acerca dos meus hábitos de consumo, acerca do meu dinheiro. Então a gente sabe o trabalho que dá para ganhar. Vamos ter um pouquinho de zelo, um pouquinho de cuidado na hora de gastar este dinheiro. Gastar esse dinheiro com um pouco mais de consciência. E isso vai vir de hábitos diários, de reflexões diárias. Faz sentido? Acho que não sei se eu respondi sua pergunta. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá? Algumas pessoas chegaram novas aí. Para quem não me conhece, sou Leonardo Facchini, trabalho com planejamento financeiro pessoal e familiar há 7 anos. Há 3 eu criei a minha própria empresa, a Você Finanças Pessoais, na qual a gente tem uma metodologia, uma plataforma, um sistema próprio, onde a gente auxilia os nossos clientes a refletirem um pouco mais acerca da sua vida para tomar decisão em relação ao seu dinheiro, em relação ao seu orçamento. Tá? Mas é um processo de dentro para fora, então as decisões partem de mim para fora. E eu não deixo eventos externos interferirem, tá? De repente foi o caso do... Desculpa, não vi seu nome, mas que falou a questão do concurso. Isso é um evento externo, legal. Isso talvez vai te dar um pouco mais de facilidade em relação ao autônomo, tá? Em relação ao profissional liberal que tem uma renda que oscila. Mas é só isso. O trabalho que ele vai ter, o trabalho que você vai ter, também vai ser extremamente importante. Só tenho que saber quanto gasto por mês para saber quanto posso investir. Exatamente, na verdade, e não ficar no vermelho. Isso é fundamental, a questão do não ficar no vermelho. E essa consciência, se a gente vai trazendo para o dia a dia, aí que está a diferença da gestão para o resultado, para uma gestão que a gente chama ativa, onde diariamente eu estou conseguindo refletir sobre os meus hábitos, então da semana anterior para a semana seguinte, e eu consigo, por exemplo, antecipar um problema, um eventual problema, porque eu não deixo esperar um mês inteiro para falar, puxa, esse mês eu estourei. Não, puxa, eu estourei na semana, eu estourei no dia. Isso me dá um pouco mais de autonomia para uma mudança de percurso. E aí, lógico, o nosso objetivo é equacionar o nosso presente e o nosso futuro, porque o que são os investimentos? Nada mais são, ou deveriam ser, do que os pagamentos que a gente faz para os nossos projetos futuros. Então eu estou investindo, eu estou deixando de gastar hoje para mim gastar no futuro. Por quê? Porque eu sei que no mundo dos investimentos a gente vai ser beneficiado pelo juro composto. Então esse dinheiro ele tende a se multiplicar.
para cada R$1 que eu coloco, por exemplo, eu posso ter 2, 3, 4, 5, 10 vezes esse valor a partir do investimento que eu faço. Mas esse investimento tem que estar claro que é para servir uma vida. Então, puxa, eu invisto para minha aposentadoria, eu invisto para minha próxima viagem, eu invisto para a educação do meu filho, percebe? Eu não invisto necessariamente para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência. Eu invisto para a realização dos meus sonhos. Então, é uma reflexão sobre o meu presente, para mim olhar para o meu futuro, tá? E tentar montar esse grande quebra-cabeça. Você tem parentesco com o professor Roberto Facchini do Focus Concursos? Eu não vi o seu nome. Não, não tenho. Só temos o sobrenome parecido, o sobrenome igual, então. Tá? Mas não tenho relação nenhuma com ele. Tá? Não tenho, não. Na verdade, eu não tenho... essa questão de concursos eu acabo nem... Eu trabalho com planejamento financeiro pessoal. Tem uma empresa que chama Você Finanças Pessoais. Eu estou localizado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Então, é aqui que eu venho atuando, em Ribeirão e em região. Nos últimos 1 ano, para ser mais específico, que eu estou embarcando nesse mundo online e desenvolvendo, tentando trazer vídeos no meu canal do YouTube, tentando realizar periscopes. Iniciei recentemente a 2ª turma do meu curso online de planejamento, tá? Mas, enfim, é isso. Espero ter te respondido. Não tenho parentesco, não. É joia? Não sei se vocês têm mais alguma... Querem questionar, querem fazer alguma pergunta, algum trabalho. Vaguideza, belo trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. É um pouco do que eu acredito. Eu acredito que a educação financeira pode transformar a vida das pessoas. Se a gente aprender a lidar um pouquinho melhor com o dinheiro que a gente ganha, tá? A gente pode ter uma vida um pouco mais tranquila, uma vida um pouco mais divertida, uma vida mais leve, uma vida mais gostosa. E para mim é extremamente simples essa questão financeira. Às vezes a gente vê muitas siglas, alguns jargões que na verdade são, na minha opinião, são mais para nos assustar do que realmente coisas complexas. Mas, como qualquer coisa na nossa vida, a gente tem que dedicar sim um mínimo de dedicação, um mínimo de esforço para entender esse mecanismo. E esse é um dos meus propósitos, é tentar trazer aqui para vocês, seja através do Periscope, do meu canal no YouTube, na minha página do Facebook, como a gente pode inserir a educação financeira no nosso dia a dia de uma forma mais tranquila. Tá joia? Gente, era isso que eu queria compartilhar nesse momento aqui com vocês. Agradeço imensamente cada um de vocês que me acompanhou. No passado eu tenho passado sufoco, tenho um belo salário. Então, nós vamos falar sobre isso. Acho que eu já fiz alguns periscopos, mas vou voltar, tá? Que a questão não está no quanto a gente recebe, mas está em como a gente gasta o quanto a gente recebe. Pode ser um salário, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 50, pode ser 100 salários mínimos. A questão não está no que a gente ganha, mas está em como a gente gasta o que a gente ganha, tá? Isso principalmente quando eu trago os meus valores, os meus anseios, as minhas ansiedades, as minhas expectativas. Às vezes a gente desconta muito no mundo do consumo. A gente é influenciado 24 horas a consumir, a gastar o nosso dinheiro. Tá joia? E aí esse gastar o nosso dinheiro, na minha opinião, não há um incentivo para a gente ter um pouco mais de consciência, ou aprender a gastar com um pouco mais de qualidade. E aí é isso que eu venho tentar complementar, preencher essa lacuna, mostrar para as pessoas que dá para a gente ter uma vida extremamente mais tranquila a partir de um belo relacionamento com o nosso dinheiro, a partir de um plano de vida, tá? Não vi o nome, mas perguntou se eu faço um plano anual. Sim, na verdade o nosso desafio, nós brasileiros temos como que eu posso dizer, a gente olha mensalmente, é o salário, é o mês de janeiro, é o mês de fevereiro, isso é muito comum. O desafio é eu migrar para olhar para o meu planejamento anual. Então, justamente em função das sazonalidades, tá? Por isso que eu disse que eu não faço planejamento mensal. Porque as sazonalidades. Provavelmente você pode ter um mês que de repente você tem muitos aniversários, ou um mês que de repente
coincide de você tira férias, eu não sei. Então todo orçamento, toda família, todo indivíduo tem sazonalidades que são só deles. Eu falo no meu caso em específico, eu estou chegando próximo do mês de março, que para mim financeiramente ele custa um pouquinho mais. Por quê? Porque boa parte da minha família faz aniversário. É uma janela de 3 semanas onde meu pai, meu irmão, minha mãe, eu, meu avô fazemos aniversários. Então isso acaba, é uma sazonalidade minha só. Tá? Qual o tipo de investimento que você indica? Tá joia? Na verdade, a indicação que eu vou fazer do investimento, ela tem muito a ver com o objetivo. Eu falo que para mim responder qual que é o melhor investimento, eu preciso responder 2 perguntas. Primeiro, para que é o investimento e para quando? Por exemplo, eu vou investir para a troca do carro daqui 2 anos, eu vou investir por uma viagem, eu vou investir para a minha aposentadoria, correto? Então, a partir disso eu começo a elencar produtos que podem atender esta necessidade. Mas para deixar algo bem pontual e de repente, para você pesquisar, não sei se você já conhece, se você já investe em títulos públicos, tá? Através do Tesouro Direto. Então essa é uma excelente aplicação de renda fixa, com baixo risco, onde a gente pode iniciar os nossos investimentos. É uma excelente oportunidade, é um excelente investimento. Títulos públicos deve compor uma boa estratégia de investimento independente do patrimônio que você tenha. Aí a questão vai ser só tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente tem vários tipos de títulos públicos e alguns títulos públicos têm algumas oscilações, tá? Como é que você pode fazer? Joga no Google Tesouro Direto, vocês vão achar o site direto do Tesouro Direto, dos títulos públicos. Lá tem um cursinho gratuito, é o próprio site dos títulos públicos, é um site do governo que foi implementado, é um programa, tá, para comercialização de títulos públicos, tá joia? E se você também, de repente, precisar, tiver dúvidas, pode me encaminhar um e-mail, pode me chamar no Facebook, tá? Já aproveita para me achar minha página lá do Leonardo Facchini, tá? A partir de quanto que pode investir em título público? R$30 por mês. Por isso que eu falo que é um excelente investimento, tá? Acessível a muita gente, a boa parte da população, tá joia? São R$30 por mês. E o que ele pode rentabilizar o nosso dinheiro ao longo do tempo, o quanto ele pode acelerar os nossos sonhos, o quanto ele pode multiplicar, é muito significativo, tá joia? Entrou agora, bem-vindo, nunca é tarde para estar aqui conosco. E, enfim, eu preciso ir encerrando, eu vou iniciar uma reunião com o cliente, mas eu vou estar voltando aqui com muita frequência, tá joia? Se consegue atrelar o dólar, consegue. Então, assim, a gente, que tipos de títulos públicos, dá uma pesquisadinha no Tesouro Direto, ou entra na minha página no Facebook. Se eu não estiver enganado, na semana passada eu gravei um vídeo sobre o Tesouro Direto, tá? Tá na minha timeline do Facebook, eu tenho uma página lá, né? Qual é a média da rentabilidade dos títulos públicos? Eu vou tomar por base hoje o título Selic, digamos assim, que é a taxa básica juros da economia, tá? Que está em 14,25, mas a gente tem títulos pré-fixados que estão chegando a 16% ao ano, entendeu? Ou eu tenho títulos indexados à inflação mais uma... Isso é anual, é sempre anual, tá? 14,25 anual. Eu tenho títulos pré-fixados que podem chegar até 16, 16,5. Eu tenho títulos que estão indexados à inflação mais uma taxa de juros. E aí, se eu puder te adiantar, que assim, então o melhor investimento é a gente investir em conhecimento, a gente entender, porque nenhum investimento vai ser bom ou seguro se a gente não conhecer exatamente o que a gente está fazendo. Então, antes de realmente iniciar um investimento, invista em você, invista num curso, invista num livro, busque conhecimento, busque informação. Esse sim vai ser o melhor investimento para num segundo momento, tá? Como está o meu perfil no Facebook? É uma página, tá? Procura Leonardo Facchini. Da mesma forma que está aqui no Periscope, é Leonardo Facchini, F-A-C-C-H-I-N-I. Uma página no Facebook, Leonardo Facchini. Lá vocês vão me achar.
Ou isso, exatamente, Leonardo Facchini. Você vai me achar no Facebook, tá? Ou a página da Você Finanças Pessoais. A minha página é recente, eu criei ela agora em janeiro, você vai ver que não tem muita coisa. A página da Você já tem um histórico bem maior, mas é por onde eu estou iniciando agora a trazer essas informações, está falando sobre educação financeira. E se você não me segue ainda no Periscope, me siga. Eu vou estar aqui frequentemente trazendo novidades, trazendo dicas, tentando trazer essa linguagem da educação financeira de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil para a gente implementar no nosso dia a dia. Tá joia? Mas agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. Tá? Me sigam lá no Facebook, então tem um canal no YouTube também, se digitar Leonardo Facchini você me acha, tem bastante vídeo lá que eu compartilho, lá tem um material um pouco mais extenso, eu publico os vídeos desde 2014 já, tá? Mas é isso, gente, agradeço mesmo, preciso me despedir, um forte abraço para vocês e até o próximo Periscope. Valeu, galera!